No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Seguridade Social, com o professor Diego Monteiro Cheruli. Durante as 5 aulas, serão abordados aspectos do direito à seguridade, a estrutura de funcionamento e quem pode ser segurado ou dependente. Também vai ser tratado o custeio da Seguridade Social e os benefícios previdenciários. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Nós vamos tratar hoje do direito previdenciário. E comigo, professor Diego Cheruli, professor especialista no direito previdenciário e advogado militante na área. A intenção desta primeira aula é conversarmos sobre o direito previdenciário em seu aspecto mais amplo, inclusive tratando muito da jusfilosofia deste ramo do direito, que é tão importante para o direito constitucional brasileiro. Inclusive, o direito previdenciário tem sido pauta constante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além de ocupar uma boa parte das discussões sociais em torno das aposentadorias e pensões dos regimes próprios de previdência social e do regime geral de previdência social. Ao longo dessa semana, nós tentaremos trazer para vocês o maior conhecimento possível acerca desta área, sempre trazendo esse conjunto filosófico das razões do porquê dessas normas existirem, do porquê desse direito existir. Um direito que hoje, atualmente, como eu já disse, é excessivamente litigado, muitas das vezes não tendo ali o conhecimento prévio do profissional do direito ou do estudante do direito do porquê aquela norma existe. No direito previdenciário, nós não falamos somente de norma taxada, de norma escrita. Nós temos que interpretar a norma, não somente sair aplicando a letra fria da lei. Hoje nós vamos tratar aqui também um pouco sobre os aspectos originários dessa previdência, desse modelo que no Brasil nós chamamos de Seguridade Social, que nada mais é, já adianto para vocês, um tripé que envolve saúde, previdência e assistência social. Mas vamos tentar idealizar um pouco como isso tudo começou. A previdência social não começou do nada. Ela começou com uma necessidade de proteção de grupos profissionais. Há muitos e muitos anos atrás, as pessoas já se uniam, já se unificavam ali em grupos que se autoprotegiam, não necessariamente financiando, formando caixas ou coisas do tipo. Elas se protegiam ali em prestação de serviço ou segurança para os membros daquele grupo. Seja o filho, seja um dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, as esposas dos trabalhadores. Afinal de contas, a partir do momento que aquela família que por algum motivo vem entrar em desordem, desordem social, grave essa palavra, todo núcleo social passa a entrar em desordem. Por isso, previdência tem tudo a ver com ordem social. E na nossa Constituição ela tem um capítulo muito importante. Agora imaginem comigo, nós estamos tratando de um sistema jurídico onde as pessoas se protegem mutuamente. Há muito tempo atrás, nós tínhamos pessoas trabalhando ali nos chamados Carrefour, que não é o mercado, mas idealiza aquele modelo de mercado, quando, em especial, nos períodos medievais, você tinha corredores de mercantes, pessoas vendendo de tudo ali que se encontravam, vendendo fruta, um vendendo um barro, outro vendendo um tecido. E é muito comum, inclusive, nos filmes que retratam esse período histórico, da confusão social que ocorria. Então, às vezes era uma briga de espada, aquela coisa, um passando, quebrando a banca do outro, fazendo aquela quebradeira toda, mas sempre com um intuito. Alguém sempre tinha prejuízo. Era uma banca que era quebrada, era uma coisa que era roubada, era alguém que era ferido. E naquela época, alguém ferido, a depender da situação, não conseguia se salvar mais. Em especial, se ficasse ali com alguma sequela, alguma deficiência, ele não seria mais útil, provavelmente, à produção de bens e serviços, como era de costume. Nessas situações, se o provedor da família, que era aquele que estava naquele local, passa a não poder mais prover essa família, o que acontece com a família dele? Ela entra em desordem. Então, crianças teriam que começar a trabalhar, se submeter ao risco, esposas teriam que começar a trabalhar já no mercado, num sistema muito machista, onde a esposa não teria tanto espaço para assim, ocupar espaços no mercado de trabalho e na produção de serviços. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que se acidentou ou morreu
deixaria toda essa família em desproteção. Então, o que começou a se pensar foi o seguinte: nós temos que ajudar este núcleo, porque se esse núcleo desordenado não for ordenado, não for assistido, ele vai afetar todo o núcleo que passa por volta. Um exemplo disso é o filme do Aladim, né? Nós temos ali aquela pessoa que sai correndo, que não teve um pai, que o pai morreu, a mãe também sumiu, e que ele passa a praticar certos crimes na sociedade. Então, para evitar que esses crimes sejam cometidos, os grupos começaram a se unir, falando: ó, espera aí que eu vou cuidar de você, ou eu vou alocar o seu filho no mercado de trabalho. E aí que vem a importância desse sistema de seguridade social, e que ao longo dos tempos ele foi se evoluindo. Então, o princípio justo filosófico básico é qual? Proteção para manutenção da ordem social. Se eu não mantenho a ordem social, eu não mantenho a economia, inclusive, e o bem-estar daquele núcleo de pessoas que vivem ao redor. Então, eu preciso do sistema de seguridade para garantir também bem-estar. E quando nós falamos de previdência, nós não podemos tratar só de números. De 2 mais 2 dá 4, ou 5 menos 3 vai dar 2, ou se está dando déficit ou se está dando superávit. A preocupação da previdência social, e inclusive no Brasil, é fomentar a paz, o bem-estar e a ordem social. Sem isso, nós não vamos ter um avanço econômico, um avanço jurídico e um avanço social desejável. Mas tudo isso foi se evoluindo durante o tempo. Ao passar dos anos, começou a haver a necessidade de que se formassem caixas. Não necessariamente só ali aquela proteção material, de dar um alimento, de dar uma proteção, de ajudar numa empregabilidade de um filho que estava ali meio perdido sem o pai ou sem a mãe que faleceu, mas também uma proteção financeira, uma proteção material em si. E isso começou a se afigurar mais na Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós lembramos que era aquele período onde o trabalho, o direito do trabalho não existia e que o trabalho era visto de uma forma muito prejudicial a todos os trabalhadores. Não se tinham leis que regulamentavam, tudo acontecia conforme a intenção do industriário. Então, eram comuns ter trabalho de 12, 18 horas, crianças de 5, 6 anos, ou às vezes até menos trabalhando, porque elas eram menores e podiam se embrenhar nas máquinas para ajustar e, ao mesmo tempo, sofrendo acidentes, morrendo, respirando fumaças tóxicas, né? Então, durante a Revolução Industrial, a Previdência ganhou e o direito do trabalho ganhou um aspecto maior, ganhou uma importância maior. Por quê? Porque começou-se a confrontar o lucro com o bem-estar social. E o lucro é diferente necessariamente do bem-estar social. Por quê? Porque o bem-estar social é aquilo que está fora do dinheiro, é aquilo que está na sociedade. Então, se a partir do momento em que eu priorizo somente o lucro, eu passo a deixar de prestar atenção suficiente aos trabalhadores. E isso começou a gerar revoltas, que se iniciaram na Inglaterra, em especial depois nos Estados Unidos também, com os chamados strikes, que eram as greves como hoje conhecidas. Então, os trabalhadores se uniam, faziam a sua greve, eram altamente repreendidos pela polícia e pela segurança, né? E muitos deles eram demitidos e abria espaço para outras pessoas ocuparem. Só que esses strikes começaram a ser mais frequentes, começaram a ganhar força no meio jurídico e no meio social daquele grupo industriário, forçando ali o Estado a tomar decisões. Quais decisões foram essas? Precisamos cuidar do direito do trabalho. Precisamos cuidar dessas pessoas para que elas não adoeçam. Precisamos cuidar dessas pessoas para que o trabalho seja mantido e seja digno. Porque, do contrário, para onde essas pessoas irão? Para a mendicância, pedir dinheiro na rua, para a doença, ser um cuidado do Estado porque tem alguém morrendo na rua, sendo largado na calçada, ou um corpo falecido ficando no meio da rua. Isso era muito comum no final do século XVIII para o início do século XIX. Né? Ter pessoas que faleciam e ficavam na calçada. E aquela sujeira urbana, e que também veio um outro problema, que foi o aumento da demografia urbana. Lembrando que antes da Revolução Industrial, a maior parte da sociedade era rural, produzindo bens, alimentos no meio rural, que era levado para o meio urbano. Com a Revolução Industrial, houve uma migração da sociedade rural para a cidade, e as cidades não estavam preparadas para isso.
juntou com esse ambiente do trabalho nocivo, obviamente gerou uma desordem social, um caos social muito importante. Inclusive, quem gosta de ver filmes, eu adoro fazer analogias do direito previdenciário com filmes, porque ele está sempre presente, nós vamos lembrar como era Nova York antes da quebra da Bolsa de 1929. Era uma cidade suja, uma cidade cheia de lama, muito crime, muita coisa, tanto que muitos dos filmes ou das séries que retratam esse período mais drástico do Estado norte-americano, são tratados antes da quebra da Bolsa de Valores. Eu vou chegar lá também, tá? Mas quando falamos ali, né, quando trazemos um pouco o assunto da ordem social, e eu estava falando agora há pouco da questão norte-americana e a quebra da Bolsa de Valores, nós temos que lembrar também dos filmes que retratam a Inglaterra. A Inglaterra também não era um país, né, totalmente ordeiro, com as ruas perfeitas, sem sujeira. Era também um país com muitos problemas sociais. E, como já repeti, várias pessoas na rua, várias pessoas doentes. E quem arcava com essa despesa? Quem arcava com essa desordem? O Estado. Então, a empresa explorava aquela mão de obra, obtinha lucro, aqueles trabalhadores não tinham direito nenhum, estavam se revoltando, muitos deles morrendo, muitos deles, né, gerando um conflito social ali com roubo, com furto, com agressões físicas e de todas as ordens, com o esgoto a céu aberto, com todo um descuidado com aquele saneamento daquela sociedade. Muita gente morrendo, muita gente ficando doente. E quem, já disse, assumia isso era o Estado, toda essa despesa. E também tinha um outro grupo que assumia isso, que eram as Santas Casas de Misericórdia, normalmente filiadas à Igreja Católica, que exerciam ali um trabalho social voluntário. Elas pegavam essas pessoas e cuidavam normalmente da saúde. E às vezes davam alimento, mas o foco era a saúde. Mas todo o resto era foco do Estado. Então o Estado começou a se questionar. O que é melhor para mim? Manejar e priorizar o lucro desse grupo industriário ou fazer com que eles também tenham um pouco de responsabilidade? Então alguns estados modernos começaram a pensar de uma forma diferente e obrigar o industriário, obrigar o empregador a custear os danos que ele venha causar a seus empregados. Como assim? O empregado morreu? Vai pagar uma indenização ou vai cuidar daquela família? Porque se você não cuidar, você gera desordem. E a desordem quem assume sou eu, o Estado. Se a pessoa ficar doente, você vai pagar uma pensão ou vai realocar essa pessoa. No Brasil, inclusive, isso também aconteceu. No primeiro Código Comercial, as empresas eram obrigadas a indenizar os trabalhadores que viessem a ter algum tipo de dano com a prestação do serviço, a prestação daquele labor. Não foi diferente no resto do mundo. E as indústrias, por sua vez, né, começaram a se questionar também. Eu tenho lucro, mas eu pago imposto. Se o meu trabalhador, meu empregado tem algum problema, eu sou obrigado a pagar sozinho? Não. Então o Estado também tem que concorrer comigo. O Estado não pode deixar delegar ao empregado, ao empresário, ao industriário, toda a carga dessa despesa. Então já tem uma carga tributária, que é pagar tributos ao Estado. E o Estado ainda vai jogar para mim toda a culpa civil, toda a culpa criminal do que vem acontecer? Não está certo. Disso começaram a se originar discussões em torno da previdência social no seu conceito moderno. No Estado alemão é que se iniciou o trabalho da previdência moderna no conceito que conhecemos hoje, com a tríplice forma de custeio, que foi uma forma previdenciária de custeio social idealizado por Otto von Bismarck, que era um dos chefões do Estado alemão, inclusive uma figura muito importante, de muita repercussão, inclusive no crescimento do nazismo e no fomento daquele preconceito racial, pois o Otto von Bismarck, junto com uma boa parte do Estado alemão, priorizava que aquela raça ariana seria superior às demais, porque eles teriam mais condições de produzir, eles eram mais organizados, e isso foi fomentando toda uma situação que culminou no nazismo, culminou no Holocausto e culminou em outras situações. Então veja como a previdência é tão importante que ela está ligada até com esses fatores históricos. E não somente por isso. Por que eu estou citando Otto von Bismarck? Porque foi lá
que se iniciou a tríplice forma de custeio. Tendo se iniciado essa tríplice forma de custeio, o que ela dizia? Que as contribuições para a formação de um caixa viriam do empregado, porque ele era o beneficiado do assunto, ele era o beneficiado da proteção social, viriam do empregador, porque é ele que estava tomando serviço e tendo lucro, e provavelmente gerando dano, e viria também do Estado. A tríplice forma de custeio é essa, que é o modelo atualmente adotado por praticamente todos os sistemas previdenciários públicos nos países modernos, nos países desenvolvidos. Então, nós temos essa tríplice forma: contribuição do Estado, contribuição do empregador e contribuição do empregado, né? Com essa tríplice forma de custeio do Estado alemão, se intensificou um sentimento: nós, alemães, vamos nos proteger. Não importa se a indústria está tendo lucro ou se não está, o que importa é que todos vão ter que seguir regras. E a indústria também, porque o que prioriza o Estado alemão é a ordem social. E não por menos, vamos lembrar do início do nazismo, que surgiu como um partido dos trabalhadores alemães. O nazismo surgiu como uma ideologia ultra, surgiu com o Partido dos Trabalhadores Alemães, com Hitler assumindo aquele discurso nacionalista. E o discurso nacionalista dele era qual? Nós passamos uma vergonha na Primeira Guerra Mundial, fomos obrigados a fazer um acordo de armistício, de indenizar os países que nós prejudicamos, de indenizar toda aquela situação ocasionada pela Primeira Guerra. E, ao contrário, o trabalhador alemão começou a cada vez ficar mais pobre, o Estado alemão entrou em desordem social, tinha ali ainda aquela questão de honra, né, do alemão, que ele sempre teve muita honra, afinal de contas ele era o ariano que sempre era melhor que os outros, como assim se pensava de vez em quando por algumas pessoas. E então começou Hitler com esse discurso, inflamava fácil, nós precisamos ali cuidar mais do nosso povo. O nosso povo, o alemão, hoje ele presta serviço para estrangeiro. Hoje o judeu cuida muito da economia. Então o alemão original está sendo empregado do judeu e não o contrário. E esse discurso foi inflamando, e muito com base, como eu já disse, de Otto von Bismarck. E o que fez o Estado nazista inicial foi o quê? Gerar bem-estar social. A ordem é normal do alemão. Gerou ordem, estradas limpas, tudo bonitinho, cidades limpas, etc. E aí veio o Hitler e falou, precisamos também gerar bem-estar. E passou a dar ao alemão, por exemplo, o carro, criando uma fábrica chamada Volkswagen. Volkswagen significa Wagen, carro, Volks, povo, carro do povo. Então esse carro foi introduzido na sociedade alemã como um incentivo do bem-estar. E dali todo o resto vocês já sabem. O alemão vivia durante a Segunda Guerra, durante o período nazista, o alemão original, o ariano, né? Períodos de grande fortuna, períodos de grande bem-estar, enquanto o resto do mundo eles iam ali levando para uma outra situação, para um outro preconceito, gerando desordem social. E aí os absurdos que o nazismo praticou, creio que todos vocês conhecem. E agora vamos um pouco para os Estados Unidos. Tudo isso tem a ver com previdência. Vocês vão entender no final dessa primeira aula por que eu estou fazendo todo esse contexto histórico. Nós vamos para os Estados Unidos. Já disse para vocês que os filmes que retratam ali os Estados Unidos antes e depois da queda da Bolsa de Valores, eles retratam sociedades distintas. Antes nós tínhamos pobreza, violência, miséria, muita imigração, cidades superpovoadas, não tanta gente no campo, porque o pessoal estava buscando a cidade para a empregabilidade, trabalhar na indústria, né? Nós tínhamos muito furto, muito estupro, muita morte, todas as desordens sociais mais ali, como se diz, enraizadas, mais ruins possíveis. E aí veio, porque tinha algum grupo que investia muito, a quebra da Bolsa de Valores em 1929, conhecida como a Grande Depressão. Essa quebra da Bolsa gerou um programa do governo de Roosevelt, na época presidente dos Estados Unidos, que esse programa chamava Welfare State, que foi originado do Welfare State em inglês. O que é o Welfare State? Estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, por incrível que pareça, é a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. A nossa Constituição, ela não busca outra coisa, ela busca o bem-estar social.
ela busca ordem social. Tanto que o nosso preâmbulo constitucional, quando nós o lemos, e nós não temos costume de guardar esta parte filosófica, e eu aqui quero chamar a atenção de vocês para isso, quando nós lemos o preâmbulo constitucional, nós nos deparamos com um Estado moderníssimo. Muita gente fala até que estou na Suíça, né? Mas nós não estamos lá porque nós não queremos. Nosso Estado tem muito potencial e este potencial deriva da ordem social e do bem-estar. E aí vamos voltar lá para os Estados Unidos e também na Inglaterra, mas vamos focar no plano Roosevelt do Welfare State, do Estado de Bem-Estar Social. Roosevelt, então, começou a criar programas que aquecessem a economia, mas, ao mesmo tempo, gerassem bem-estar social e ordem social. Como que ele faria isso? Por meio do trabalho. O trabalho é comum se dizer que o trabalho dignifica o homem e a mulher. Ou seja, o trabalho dignifica aquela pessoa, dá para ela autonomia, ela passa a ter salário, ela passa a ter renda, ela passa a poder consumir. E, ao mesmo tempo, o Estado estava desorganizado. Estradas sem asfalto, sem nada, era lama para tudo qualquer lado, era aquela coisa suja, sem esgoto, sem saneamento básico, sem ponte, sem nada. E aí começaram a questionar. Como que eu posso gerar esta ordem social, este emprego e ainda fomentar a economia? Interessante como? Como? Investindo em obras públicas e programas sociais. Porque pelas obras públicas eu garanto bem-estar. Eu tiro a lama e coloco um asfalto, os carros estavam aí a todo movimento, Ford com seu sistema fordista de produção, soltando carro na sociedade para o mundo. Os carros precisavam de uma estrada boa para rodar, os caminhões que se iniciavam ali precisavam de um espaço bom para rodar, né? Então, começaram a se construir estradas, começaram a construir pontes, começaram a construir hospitais. E quem construía isso? A iniciativa privada junto com o Estado, que gerava emprego para a sociedade. Então, o cidadão começou a trabalhar para gerar bem-estar para si próprio. E isso é extremamente interessante. E é o estado de bem-estar social. Você vai trabalhar, você vai ganhar salário, você vai poder produzir, vai poder consumir e vai ter a sua dignidade, ao mesmo tempo que você ajuda a construir um estado melhor para você. E disso que levou também o Estado norte-americano ao excessivo consumismo que eles têm hoje. O estado de bem-estar social deles é mais ligado ao consumo, porque o consumo aquece a economia, não é mesmo? Enquanto o bem-estar social, por exemplo, da França, já tem outra função. O estado de bem-estar social europeu, ali muitas das vezes copiado do modelo francês de igualdade, fraternidade, né, da Revolução Francesa, nós temos ali aquele mesmo enraizamento no Estado europeu. O Estado europeu é mais voltado para o bem-estar, do carpe diem, daquela coisa mais tranquila de você ter um hospital, de você ter uma velhice mais saudável, uma aposentadoria que te sustente. Inclusive, por curiosidade, abro um parênteses aqui, neste momento, em 2023, estão tentando fazer a reforma da Previdência francesa, que está gerando uma comoção social muito, muito grande. Greves e manifestações enormes por todo o Estado francês. Então, nós temos essa diferença do Estado europeu para o Estado norte-americano. O americano busca mais um consumo, um aquecimento econômico, o Estado europeu também no consumo, mas não tão excessivo, mas mais focado ali no bem-estar em si de cada cidadão. No poder ter uma cultura, poder ir no cinema, numa apresentação de música, dentre outras situações que relevam aquele bem-estar de viver em sociedade. Então, falei um pouco, né, sobre o que aconteceu no mundo e essa origem do bem-estar. Essa origem do bem-estar social, como eu repetindo aqui, recapitulando, ela aquece a economia. Se eu gero bem-estar, eu aqueço a economia. E como foco do bem-estar, e nós vamos lembrar lá do Estado alemão, Otto von Bismarck, eu preciso ter proteção social. E a proteção social eu garanto por meio do quê? Previdência e assistência social. É por meio destes dois instrumentos que nós garantimos ordem social e bem-estar social. A previdência social garante bem-estar, substituindo a remuneração daquele trabalhador quando não mais ele consegue trabalhar, seja por motivo de doença ou de incapacidade, seja por velhice, seja por um excessivo tempo de trabalho, a partir do qual ele poderia se tornar mais suscetível ao acidente de trabalho e, portanto, sofrer
ali deixar para o Estado mais despesa com saúde e assistência social. E nós temos também a assistência social para aqueles que não conseguem produzir e que precisam ter ali um bem-estar como todos. Porque não adianta eu dar bem-estar com aposentadoria, trabalho e salário para um grupo e não garantir o mesmo bem-estar para aqueles que não conseguem produzir, para aqueles que não conseguem trabalhar, porque eu gero desordem. A ordem social ela tem que ser única. Todos os cidadãos devem estar protegidos. E no Brasil não foi diferente. Chegou um pouco mais tarde, inclusive agora em 2023, nós comemoramos o centenário da Previdência Social brasileira. Eu, particularmente, concordo e discordo um pouco desse nome, centenário. Por quê? Nós comemoramos a publicação da Lei Eloy Chaves, né? Que é um decreto-lei de 1923, que regulamentava e criava a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários. Dos ferroviários? Por que dos ferroviários? Né? Dos ferroviários, porque naquela época, década de 20 e um pouco antes, a riqueza brasileira transitava por trens. Ela não transitava por carro, por caminhão. A maior parte era por trem. E trabalhar no trem é algo bem tranquilo, né? Trabalhar no trem é muito tranquilo. Como assim? Não tem calor, né? Trata-se de um motor gigantesco, né, que trabalha com pressão de vapor. Não tem calor. Não tem fuligem, fumaças tóxicas, né? Tanto que o cara tinha que ficar pegando carvão e ficar jogando dentro do motor. Não era assim? Aquele carvão, aquela poeira de carvão, também gerava um problema. Tanto que era muito comum você ver, na época que os trens eram movidos, né, a essa movimentação humana de carga de carvão para aquecer o motor, da pessoa sair completamente preta do pó de carvão. Aquilo ali gerava doenças várias. A expectativa de sobrevida daquelas pessoas era baixa, fora todos os outros acidentes do trabalho e danos que dali decorriam. E aí esse trabalhador começou a se questionar: eu carrego na minha vida, na minha saúde, nos meus ombros, a riqueza brasileira, a economia brasileira, e o que eu ganho com isso? Um salário pequeno e uma desproteção total. Porque se um dia eu morrer, minha esposa e meus filhos vão ficar desprotegidos, ou meus pais, que sou eu que cuido, vão ficar desprotegidos. Então começou-se uma revolução, uma greve dos ferroviários, e isso parou o Estado brasileiro durante o período. E isso, para essa transição de bens e serviços, começa a também afetar gravemente a economia. Tanto que hoje, fazendo outro parênteses, nosso Estado tem muito medo dos caminhoneiros e de greves que, porventura, eles venham a fazer. Por quê? Que afeta drasticamente a economia a partir do momento que eu impeço o consumo como de normal ele é feito. Então, considerando aí esse movimento grevista dos ferroviários, Eloy Chaves, que era um deputado federal, propôs esta forma de atender os anseios daquele grupo, que era criando a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários, conhecida como Lei Eloy Chaves, de 1923. Esta lei previa, portanto, contribuições do Estado, contribuições dos empregados, contribuições da empresa para fomentar proteções sociais àquele grupo profissional específico. E lá ele previa regras de aposentadoria também. Aposentadoria aos 30 anos para o homem, aos 25 para a mulher, podendo proporcional, podendo chegar a 35 integral para o homem e 30 para a mulher integral, né? Regras de pensão por morte, regras de valor de benefício e muitas das vezes vinculado ali ao valor da carreira, valor do cargo. Então, o valor do cargo de ferroviário seria o valor daquela aposentadoria ou daquela pensão. E aí, deste modelo dos ferroviários, começaram a surgir outros modelos, que aí veio dos bancários, veio o dos comerciários, veio dos servidores públicos, e isso foi se aquecendo. Neste aquecimento dos fundos de pensão brasileiros, começou a juntar dinheiro. Começou a aparecer uma coisinha, uma poupança extremamente forte de recursos. Por quê? Nós estamos falando da primeira em 1923, acumulando caixa para sustentar eventuais, né, ou programadas proteções sociais, não é mesmo? E começaram ali 25, 30, 40, né?
e várias caixas surgindo, vários fundos sendo alimentados, caixas de aposentadoria e pensões com fundos elevados, né, sem muita despesa até o momento, porque as aposentadorias e pensões programadas não precisavam ser pagas até então, porque o pessoal não tinha cumprido os requisitos até então. E aí, na década de 50, indo para a década de 60, o presidente Juscelino Kubitschek viu aquele montante, né, e começou a idealizar o seu novo governo, que ele apelidou de 50 anos em 5, onde ele aqueceu a economia nacional e fundou a nossa capital federal, Brasília, que interiorizou o Brasil e gerou toda ali uma economia, uma transmissão de rede econômica para o interior do Brasil, em especial o Norte, Nordeste e outros estados. Com a criação de Brasília e com a criação do vetor econômico de Juscelino, ele precisou de recursos que, como eu já disse, ele tirou dos caixas de aposentadorias e pensões. Inclusive, quem tiver curiosidade, busque as fotos deste período da inauguração de Brasília, onde cada quadra aqui em Brasília era inaugurada com um carro, com um jipe do Instituto, do IAPTEC, que era Institutos Comerciários, do IAPB. Então, cada instituto financiava ali a criação de uma quadra, financiava a criação de uma certa estrutura e esse financiamento iria, obviamente, criar ali esse aquecimento econômico, que obviamente prestava dinheiro para o Estado para que isso tudo ocorresse. E não parou por aí. Em 1960, Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília, já tinha inaugurado a maior parte de suas obras econômicas, e aí começaram a se questionar: como que vai devolver esse dinheiro? Como que os caixas de aposentadorias e pensões vão cuidar desse dinheiro? Porque agora eles precisavam ter recursos, porque o tempo de cumprimento de requisitos estava correndo, então eles precisavam desses recursos para cumprir suas obrigações com seus segurados, e esses recursos estavam aonde? Estavam alocados com o governo. O governo, ao mesmo tempo, não tinha condições, porque ele gastou o que tinha e o que não tinha para essas obras econômicas que foram de importantíssima função para o desenvolvimento econômico brasileiro, certo? Não estou dizendo que não foram, foram sim. E aí veja a Previdência de novo, a Previdência trazendo ordem social por meio de ordem econômica, ao ter recursos para emprestar para o Estado desenvolver ali a sua economia. A partir disso daí, então, o Estado brasileiro começou a ter que encontrar saídas. E criou-se, então, uma lei, que era a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, de 1960, que organizava todos os fundos de aposentadorias, fundos e caixas de aposentadorias e pensões dos grupos comerciais em uma administração única do Poder Executivo Federal. Então, este grupo, este núcleo, esta nova lei, essa nova forma jurídica brasileira que começaria a cuidar destas aposentadorias e pensões e, portanto, administrar também os recursos. Então, recebia os recursos dos empregadores, recebia os recursos dos empregados, ficavam todos num fundo junto com o Estado, ficavam todos num fundo poupador ali que iria satisfazer as despesas. E, como eu já disse para vocês, não tinha dinheiro. Então, a nossa Previdência Social brasileira começou com déficit, começou com despesa sem recursos. Então, basicamente, o Estado sustentando. Mas aí volta aquela pergunta que eu fiz no início da aula. Previdência Social, assistência social, eu tenho que tratar sobre a mera conta matemática? 2 mais 2 igual a 4, 5 mais 5 igual a 10, 10 menos 15 igual a menos 5. Eu tenho que me importar com isso? Desde aquela época eles não se importavam. Por que era mais priorizado? Garantir ordem, garantir bem-estar, garantir proteção social. Era isso que o Estado brasileiro buscava. Depois disso, nós viemos um período de conturbação jurídica, a partir de 1964, e em 1988 nós tivemos a Carta Cidadã, a Carta Magna Cidadã, que é a nossa Constituição Federal, que há pouco tempo atrás completou seus 34 anos. E essa Constituição Federal trouxe várias e várias garantias diferentes, começando ali pelo preâmbulo constitucional. Este preâmbulo constitucional traz ali uma série de garantias onde dizem que o poder emana do povo, ali logo no artigo 1º, que
a sociedade vai financiar a Previdência, de que a saúde vai ser pública e universal, de que a Previdência também vai ser para todos que dela contribuem, que a assistência social vai cuidar de todos que dela necessitam. E lá no artigo 193, ele começa a tratar, no título 8 da ordem social, lá no artigo 193, ele começa a tratar mais especificamente deste direito que nós estamos discutindo. Mas antes dele, nós vamos ali para o artigo 5º, que garante como cláusula pétrea o bem-estar social. No artigo 6º, que traz como direito social a previdência social. Portanto, a previdência ela não é extinguível, ela é necessária para o Estado. Por quê? Porque ela é um direito social e, por gerar bem-estar, ela também é uma cláusula pétrea. Pensar numa previdência que não gere bem-estar ou que coloque os cidadãos em risco é um problema muito sério. E daí veio o artigo 193, o título 8 da Constituição Federal, que é o título da ordem social, artigo 193, que diz que a ordem social é fundada no primado do trabalho com o objetivo no bem-estar e justiça sociais. Veja que interessante. A ordem social é fundada no primado do trabalho com o objetivo no bem-estar e justiça social. Então, para eu ter ordem social, eu tenho que ter trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Tem salário, com salário eu consumo, eu sustento a mim e a minha família. E isso dignifica, gera ordem social. Eu estou tendo ali o meu meio de produzir ordem. Mas este trabalho, por si, ele não é válido para garantir a ordem, porque ele tem que gerar bem-estar e justiça social. Por isso que quando discutimos no direito do trabalho e no direito previdenciário, a proteção financeira do salário tem que justificar um bem-estar e a justiça social, porque senão eu tenho trabalho sem bem-estar e trabalho sem bem-estar eu não gero justiça social. Se o trabalho não gera bem-estar, ele não gera justiça social. E a forma de garantir justiça social para manter a ordem e o bem-estar é como? Lá no artigo 194 da Constituição, se inicia o título da Seguridade Social. Essa Seguridade Social, costumo dizer que é a pedra fundamental da ordem social. Nós sabemos que o trabalho, a ordem social é fundada no primado do trabalho, mas com o objetivo no bem-estar e na justiça social. E o que garante esse bem-estar e justiça, além do salário, é a Seguridade Social, que no modelo da Constituição de 88 é fundado num tripé de previdência social, assistência social e saúde. Todas preventivas, por incrível que pareça. A saúde pública ela é universal e preventiva. Mas por que universal? Que justiça tem nisso? Eu pagar para alguém que não é brasileiro, ou para alguém que não trabalha, para ele ser sustentado, para ele ter o tratamento que o SUS oferece? Sim, este é justamente o objetivo. Porque se eu não cuido daquela pessoa, ela passa a ser um foco de desordem. Se eu não cuido da saúde daquele colombiano, daquele estrangeiro que veio para o Brasil e sofreu um acidente, eu gero desordem com ele, que ele vai para a rua, ele vai ter que pedir dinheiro, ele vai morrer no meio da rua, ele vai passar doenças generalizadas para outras pessoas, a depender do que ocorrer com ele. Então, para proteger a ordem do Estado brasileiro, eu devo sim cuidar de qualquer pessoa, e isso de forma universal. E a assistência social não é diferente. Inclusive, isso já chegou no Supremo Tribunal Federal, nessa casa que aqui eu estou hoje gravando na TV Justiça, discussões sobre se a assistência social deve ou não ser aplicada a estrangeiros residentes no Brasil. Ora, se eu estou falando de ordem social, que é o conjunto de bem-estar e justiça, um primado no trabalho, que é a garantia ali da ordem naquele núcleo familiar, naquele núcleo social, que nós rememoramos lá dos antigos Carrefour, que nós rememoramos lá da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra, que nós rememoramos lá de Otto von Bismarck, que nós rememoramos de Brasília, que nós rememoramos da quebra da Bolsa de Valores de 29. Se a proteção é a ordem, se a justificativa é a ordem, se isso é justiça social, pessoal,
Como não dar assistência social a todos? Assistência social, no tópico constitucional, artigo 203, é a proteção que o Estado dará àqueles que dela necessitem. Ou seja, são pessoas que não conseguem prover o seu bem-estar e ter justiça social por meio do trabalho. Seja ela uma pessoa com deficiência, seja ele um idoso sem condições de empregabilidade, até porque hoje nós sabemos como funciona o mercado de trabalho, a substituição da mão de obra. Se eu não proteger essas pessoas, elas também vão ser foco. Se eu não protejo o idoso que não consegue manter a sua própria vida, seu próprio sustento por meio do trabalho, ele vai ser um fardo para o filho que hoje está trabalhando. Porque se os filhos dele hoje estão trabalhando e tem que cuidar deste pai e dessa mãe, os filhos destes filhos, os netos desses idosos que precisam de ajuda, eles não vão ter as mesmas oportunidades que outros na sociedade. Estão me acompanhando? Se meu pai, não tiver que cuidar do pai dele, ele tem mais recursos para cuidar de mim. Para me pagar um curso, para pagar uma saúde suplementar, para me pagar uma boa escola, para me pagar um treinamento profissional, para me dar comida, para me alimentar. Que isso tudo é necessário para a garantia do bem-estar e o desenvolvimento psicomotor e psicossocial. Se o meu pai ou minha mãe tiver que sustentar os seus pais, estes recursos diminuem para mim e nós vemos isso na maior parte da sociedade brasileira. Na maior parte. Então, se o Estado não presta assistência social, eu estou prejudicando, eu estou tirando dessas pessoas a plena capacidade de participação na sociedade. A mesma coisa as pessoas com deficiência. A proteção da pessoa com deficiência é justamente para que ela tente, seja um trampolim, para que ela participe em igualdade de condições na sociedade. E a assistência social ela tem esses dois vieses. Proteger a pessoa idosa, seja homem ou mulher, acima dos 65 anos, e proteger a pessoa com deficiência. Ambos, desde que não consigam manter o seu próprio sustento por meio do trabalho e sejam pertencentes à família de baixíssima renda, beirando a miserabilidade. Hoje, a legislação da assistência social prevê um benefício chamado BPC, que é o benefício da prestação continuada, que é de um salário mínimo, não tem 13º, mas que esse salário mínimo seria o mínimo substancial para a proteção daquelas pessoas. E até isso chegou aqui no Supremo. O que é essa família de baixa renda? Como eu vou analisar quem tem direito ou não? Porque eu falar que meu avô não consegue trabalhar não é suficiente para dizer que ele está em desordem. Se o meu avô, a partir de 65 anos, não trabalha mais, mas ele tem empreendimentos, tem aluguéis que ele recebe, tem patrimônio, tem recursos investidos, eu não tenho por que proteger ele. O Estado não tem por que proteger. Por quê? Porque ele consegue se proteger. Por meio do trabalho ou por meio de herança, ele tem recursos para se proteger. Nós estamos falando da assistência social, pessoal, é daquelas pessoas que não têm condições. Inclusive, a pessoa com deficiência é aquela que também não consegue se manter. Se ela pertence a uma família de alta renda, ela não precisa dessa situação. Concorda? Por exemplo, a legislação veio e diz que a forma de se avaliar se a pessoa precisa ou não de amparo do Estado é quando a renda familiar per capita, por cabeça, seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Em resumo, seria um pai ganhando salário mínimo para 2 filhos e a mãe. 4 pessoas no lar e um salário mínimo só para sustentar todo mundo. Se uma dessas pessoas for maior de 65 anos, e não trabalhar, ou pessoa com deficiência, ela pode vir a ter direito a um benefício, desde que essa condição de pessoa com deficiência não a impeça de trabalhar. Recentemente, inclusive, foi criado numa legislação própria um benefício que permite com que essas pessoas com deficiência possam vir a trabalhar e ter o benefício do BPC suspenso, com a intenção de que elas se capacitem para que elas não fiquem presas neste benefício social, que inclusive era um problema social bastante comum. As famílias ficavam presas nesse benefício social e não deixavam aquela pessoa com deficiência se desenvolver.
Então, a partir do momento que essa pessoa com deficiência consegue um emprego, que para ela é melhor, pode receber mais de salário mínimo, vai ter 13º, vai ter talvez uma saúde suplementar a depender da empresa, né? Tem toda uma série de garantias, inclusive uma aposentadoria futura, porque vai passar a contar tempo de contribuição, que aí ninguém vai tirar dela, não vai ter nenhuma discussão desse tipo. O benefício social dela fica suspenso, ela trabalha enquanto recebe salário, depois, se ela perder o emprego, ele volta a ser pago, né? Então, a intenção é sempre ser um trampolim. A assistência social é um trampolim preventivo para que a pessoa possa trabalhar, né, possa se empregar, possa manter a sua ordem social por meio do trabalho e, caso não consiga, enquanto não consiga, vai ser mantido ali pela assistência social. E aqui no Supremo chegou uma questão. Para avaliar a questão socioeconômica, eu obrigatoriamente tenho que considerar ou 1/4 de salário mínimo per capita? E o Supremo disse não. A avaliação da necessidade do grupo social ele depende de uma análise específica. Inclusive, foi firmado numa decisão, ali, numa interpretação mais profunda da decisão do ministro Gilmar Mendes, que isso poderia chegar até meio salário mínimo se fosse afigurar critérios fixos, né? Se for 1/4, se for meio salário mínimo. Então, veja que o Supremo já veio dizendo, ó, não é critério taxado formal, não. Eu tenho que avaliar o núcleo, eu tenho que avaliar a condição. Se esta condição não gerar bem-estar e justiça social, a proteção tem que estar presente, porque senão gera desordem social. Então, veja como é interessante a Seguridade Social. Nós temos uma saúde preventiva, nós temos uma assistência social também preventiva, para que esses dois não precisem ser focos de desordem. Porque se ele for foco de desordem, prejudica a economia. Se eu tenho uma economia prejudicada, eu não tenho emprego. Se eu não tenho emprego, eu não tenho ordem social, não tenho dignidade, não tenho uma coisa especial, que é a contribuição previdenciária. A previdência, ao contrário da assistência e da saúde, ela é contributiva. Só tem direito à previdência social aqueles que contribuem para ela. E quem deve contribuir para a Previdência Social? Todos que trabalham. Todo mundo que trabalha deve contribuir para a Previdência Social. E nós vamos, daqui para frente, tratar nas próximas aulas destas contribuições, quem deve fazer, quem são os contribuintes, quem é o segurado obrigatório, quem é o segurado facultativo, entre outras questões. Agora nós vamos parar para o quiz, respondendo ali 3 questionamentos diferentes. E eu vou pedir para a equipe lançar aqui na tela. A primeira pergunta é, sobre os princípios da Seguridade Social, é correto afirmar que o princípio da solidariedade tem por objetivo criar a irmandade fraternal entre os cidadãos? O princípio da solidariedade está ligado à diversidade da base de custeio, com objetivo na formação de receitas para garantir o pagamento das prestações da Seguridade. O princípio da universalidade permite que toda e qualquer pessoa, brasileira ou não, se aposente no regime geral, independentemente de ser dela assegurado. E a irredutibilidade do valor de benefícios permite que o valor nominal dos benefícios possa ser reduzido, considerando que o objetivo é manter o poder de compra. Antes da gente responder, antes de começarmos a resposta aqui, eu vou trazer só o conceito básico de cada princípio desse. O princípio da solidariedade foi, inclusive, discutido aqui nesse Supremo Tribunal Federal. O que é o princípio da solidariedade no conceito da Seguridade Social? É aquela questão que está envolta à contribuição e não necessariamente à irmandade, porque a irmandade eu tenho em outro princípio da Seguridade, que é o princípio da fraternidade. Esse princípio eu vou trazer melhor na próxima aula. Inclusive, num julgamento de um tema chamado desaposentação, que era a possibilidade do aposentado renunciar à sua aposentadoria e pegar outra de maior valor, considerando as contribuições que ele fez depois de aposentado, julgada aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes chamou a atenção para este princípio, porque era muito comum utilizado como aquela forma de dizer assim, vamos todo mundo, nós somos fraternos, vamos todo mundo se abraçar, todo mundo tem que se ajudar. O ministro Gilmar Mendes disse assim, não, o princípio da solidariedade está ligado à contributividade. Quando eu contribuo, eu estou sendo solidário para o meu grupo, na forma
de sistema previdenciário que eu tenho, que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Então, o princípio da solidariedade, ele está ligado à contributividade. Quando eu falo do princípio da universalidade, é o que eu terminei falando aqui com vocês no final dessa aula. Todos vão ser protegidos, sendo que aqueles que contribuem vão ser protegidos pela Previdência Social. Aqueles que não podem contribuir vão ser protegidos pela assistência social. E a saúde é universal, certo? E o princípio da irredutibilidade dos benefícios, ele diz que o benefício não pode ser reduzido, mas sim deve manter o seu valor real. E aí nós vamos discutir agora sobre cada pergunta. O princípio da solidariedade tem por objetivo criar a irmandade fraternal dos cidadãos? Nós vamos conversar sobre cada um, mas antes eu queria que lançasse aqui a resposta que é correta, para a gente começar a explicar cada uma. A resposta correta está no item B, mas eu vou explicar as erradas primeiro. O princípio da solidariedade tem por objetivo criar a irmandade fraternal dos cidadãos? Não. O princípio da solidariedade tem como objetivo, nós tratarmos o sistema contributivo. A irmandade fraternal vai estar no princípio da fraternidade, que ele também tem que estar presente. O princípio da universalidade permite que toda e qualquer pessoa, brasileira ou não, se aposente no regime geral, independentemente de ser dela assegurado? Errado. O princípio da universalidade só atinge a assistência e a saúde. Ele atinge a previdência também, mas desde que contribua. Só vai ser aposentado pelo regime geral aquele que contribuir para o regime geral, podendo, inclusive, ser um estrangeiro residente no Brasil. A redutibilidade do valor dos benefícios permite que o valor nominal dos benefícios possa ser reduzido, considerando que o objetivo é manter o poder de compra. Manter o poder de compra é manter o valor real, A redutibilidade, então, permite o valor nominal diminuir de R$10 para R$9? Nunca. Inclusive, isso também foi tema do Supremo. Veja como o Supremo direto vem discutindo o direito previdenciário. Eu não posso ter redução do valor nominal. Isso é totalmente inconstitucional, Mas eu tenho que manter ali o poder de compra, que é o valor real. Tanto que os benefícios da Previdência Social eles são reajustados pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, voltando ali ao quiz, a resposta correta é o item B, Esperar lançar aqui de novo no painel, que trata do princípio da solidariedade contributiva, onde eu tenho ali a situação. O princípio da solidariedade está ligado à diversidade da base de custeio. Tem aqui verdade, eu tenho uma diversidade da base de custeio que eu vou explicar em umas próximas aulas para vocês também, com objetivo na formação de receita para garantir o pagamento das prestações da Seguridade. Então é isso mesmo, solidariedade está ligada à contributividade, formar um fundo para garantir o pagamento das despesas futuras, de quem dela necessitar da Previdência. O próximo quiz, por favor. A ordem social é garantida por meio da força policial armada e repressiva, por meio de atos de cerceamento de direitos, com o uso de políticas que visem a ordem e a pacificação social, garantindo bem-estar e justiça social, ou apenas quando o Estado desejar. E aí, qual que é a resposta correta? Como que eu garanto a ordem social? Joga no telão, por favor. Com o uso de políticas que visem a ordem social e a pacificação social, garantindo bem-estar e justiça social. Não é isso? Não é só contribuindo, não é força policial, não é ato de cerceamento de direito, não é o jeito que a pessoa desejar ou que o Estado desejar, e sim gerando bem-estar e justiça social por meio do trabalho. Próxima pergunta. Sobre a afirmativa, o trabalho dignifica o homem, é correto afirmar que o trabalho e a ordem social são complementares e, em conjunto, deve ter por objetivo o bem-estar e a justiça social. B. O trabalho digno exige integral esforço e remuneração digna pelos quais se obtém o bem-estar. C. O bem-estar é garantido pelo trabalho, independentemente da forma como este se dá. D. A ordem social é garantida apenas com a oferta de trabalho, sem regulamentação. Sabem a resposta? Lança aqui, por favor, a resposta no telão. Item A. O trabalho e a ordem social são complementares
e, em conjunto, devem ter por objetivo o bem-estar e a justiça social. Falamos disso aqui a exaustão, né? Se o trabalho não gera bem-estar nem justiça social, eu não tenho ordem social. Então, nesta aula, em resumo, nós tratamos da história dos modelos de previdência e seguridade social no mundo, da evolução desses modelos no mundo e no Brasil, da construção da seguridade social no Brasil e de como tudo isso é importante para o Estado constitucional de direito. Em resumo, nós tratamos disso agora porque é muito importante conhecer dessa justa filosofia para que o profissional do direito possa atuar com perfeição nesta área tão importante para a justiça social e para o bem-estar brasileiro. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.